Driquei, desnoca aqui, bola aberta na direita, lá vem cruzamento, bola cruzada, subiu, tocou de cabeça pro gol, é gol! Gol! Driquei, desnoca aqui, bola aberta na direita, lá vem cruzamento, bola cruzada, subiu, tocou de cabeça pro gol, é gol! Gol! Driquei, desnoca aqui, bola aberta na direita, lá vem cruzamento, bola cruzada, subiu, tocou de cabeça pro gol, é gol! Driquei, desnoca aqui, bola aberta na direita, lá vem cruzamento, bola cruzada, subiu, tocou de cabeça pro gol, é gol! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Entre Redes. Eu sou César Espina, jornalista formado pela Casper Libro e apresentador do programa. E hoje eu tô com ele, de sempre, Lucas Duarte. E aí, Lucão, como é que você tá, meu parceiro? Cara, eu tô muito bem, muito obrigado pela apresentação do programa. E vamos pra mais um. Eu só fiquei um pouquinho triste que você não me parabenizou, que eu sou campeão mineiro, né? É verdade, Eu é verdade. Campeão mineiro. Tem o segundo jogo aí, o América pode virar o 4-0 aí, quem sabe? Mas, bom, brincadeiras à parte, cara, é muito bom estar aqui começando mais um programa contigo. E, gente, se inscreve no canal, aproveita aí pra se inscrever, pra deixar o like já no vídeo. Valeu, vamos que vamos. Bom, rapaziada, vocês que nos acompanham, dá pra notar que hoje estamos de cenário novo, bonito pra caramba, né? E eu queria agradecer a Acryl Print que nos ajudou, que nos cedeu essa lona, esse acrílico e também a CMG, que, pô, sensacional cenário novo aqui, com a nossa cara, com a nossa identidade, show de bola. E, bom, gente, vamos para apresentar o nosso convidado, né? Nosso convidado hoje é um jornalista formado pela Unesp de Bauru, né? Trabalhou nas maiores emissoras do Brasil, como Record, Gazeta, SBT, etc. Mas hoje ele trabalha para si mesmo. Tem um canal no YouTube, o Barolo Vídeos, com 545 mil inscritos. Barolo, bem-vindo ao nosso programa. E antes, eu queria até te presentear com a nossa camisa. Aqui, a nossa camisa da Supremacia, camisa Supremacia, com o Gabriel, nosso parceiro. Muito obrigado pela camisa, aqui vou mostrar para vocês. E Barolo, bacana. para você, cara. Obrigado. Sempre bom. Adoro camiseta, adoro ganhar camiseta. Obrigado. Bom, prazerzão estar aqui. Eu tô sempre gostoso falar de futebol, falar com São Paulo, ainda mais num projeto como o de vocês, assim, que tá começando, mas tem tudo para dar certo e é muito legal, né? A gente tava até conversando antes do programa, a possibilidade que a geração de vocês tem, né? De criar conteúdo, de trabalhar para si mesmo. Eu nunca imaginei, a minha geração de jornalista não existia isso, né? A possibilidade de trabalhar para si era um sonho, na verdade não existia, não tinha como. E hoje eu tomei uma decisão 3 anos atrás, que eu mudei de São Paulo para Jundiaí, decidi cuidar só dos meus canais e só me arrependo de não ter feito isso antes. Mas estamos aí, vamos conversar bastante de futebol, falar de São Paulo, falar de tudo. Bom, Barolo, uma coisa que a gente sempre faz aqui no programa, para começar, é que o nosso entrevistado, ele conte um pouco da trajetória, como começou tudo, né? Você que é jornalista de formação, como surgiu esse amor pelo jornalismo e, consequentemente, pelo São Paulo. Você pode contar um pouquinho pra gente? Cara, o jornalismo surgiu para mim, na minha cabeça, eu lembro que no terceiro colegial, na época, faz tempo, eu tinha uma professora de português, eu não sabia direito o que fazer, né? Tinha, sei lá, moleque, você não sabe direito o que fazer. E ela perguntou para mim, essa professora de português, que era muito boa, ela perguntou o que eu pretendia fazer, eu falei, não tenho a menor ideia. Ela falou assim, você escreve bem, você faz bem redação, você já pensou em fazer jornalismo? E eu não sabia nem o que era. E aí eu fui atrás, fui ver o que era e me identifiquei e falei, acho que é isso que eu vou querer fazer. E aí eu fiz faculdade da Unesp em Bauru, eu passei na Unesp em Bauru, fiz faculdade lá, morei 6 anos lá. E aí me encontrei, eu acho que eu não consigo fazer outra coisa, eu não sei fazer outra coisa, não tenho habilidade para nada, eu sou ruim em tudo que eu faço, não tenho coordenação motora, não sei, eu tô péssimo. E eu acho que o jornalismo, eu achei eu tive uma identificação muito grande, porque eu sempre gostei desde criança de televisão, de assistir televisão, gosto até hoje. Na minha casa todo cômodo tem uma televisão, só não tem na cozinha e no banheiro, o resto tem todo televisão. E eu gosto muito de televisão, então eu me identifiquei com a televisão e tive sorte de trabalhar 30 anos só com televisão. Então era um prazer que eu tinha no jornalismo e na televisão. O meu pai me chamava de Zé TV quando eu tinha 5 anos, que ele falou, você não sai da frente da televisão. Então eu criei essa identificação e passei 30 anos da minha carreira fazendo jornalismo de televisão. Jornalismo esportivo durante alguns anos, mas a maioria foi jornalismo de geral, que a gente fala, né? Que cobre os assuntos. E eu tinha
uma aspiração que era assim, eu não queria ser o cara da frente das câmeras, eu nunca sonhei em ser repórter, nunca quis ser narrador, nunca nada disso. Eu queria trabalhar por trás das câmeras. Na minha concepção, até hoje é assim, televisão é pra gente bonita, o que não é o meu caso, o YouTube é um pouco mais democrático, então eu sempre gostei de trabalhar por trás das câmeras. E aí me achei nessa profissão, assim, eu trabalhei muitos anos em vários jornais, fiz vários telejornais, vários programas, e tive uma carreira que eu me orgulho muito, assim, uma carreira sólida que eu me orgulho muito, mas que de 3 anos pra cá, de 7 anos pra cá eu criei o canal, sem a menor aspiração de nada, porque eu criei para não morrer de infarto com o São Paulo, e aí o canal tomou uma proporção que eu nunca imaginei. E agora, eu percebi de 3 anos para cá que podia ser a minha fonte de renda, podia ser a maneira, o meu ganha-pão, unindo o jornalismo, unindo o São Paulo, o futebol e trabalhando para mim mesmo. Então hoje eu posso dizer assim que eu vivo eu tenho uma realidade hoje que eu jamais imaginei que eu pudesse ter, a qualidade de vida que eu levo hoje morando no interior. Então hoje eu sou um cara muito mais feliz, assim, muito mais realizado, tanto profissionalmente como no estilo de vida mesmo, na vida, no dia a dia, né? Então foi uma decisão que eu tomei, que não foi fácil tomar, porque quando você trabalha no mundo corporativo, você tem os benefícios, né? Você tem o plano de saúde, você tem o vale alimentação, você tem a estabilidade numa carreira. Eu tinha acabado de ser promovido, então... mas eu abri mão pela qualidade de vida, para poder viver melhor, para poder ter uma vida melhor. E só me arrependo de não ter feito isso antes. Demorei muito tempo para fazer. E sobre o São Paulo, cara? Seu amor incondicional pelo São Paulo. De onde surgiu? Veio de família mesmo? Então, cara, Barolo, né? Italiano, a minha família é toda palmeirense. Toda. Oh. Pai, avô, tios, todos. Só que na minha família, a irmã do meu pai, ela é casada com meu tio, que é São Paulino doente. Vivo até hoje. Ele e o filho dele, meu primo, são paulinos doentes. E essa família, eu via muito pouco. A gente via mais a família por parte da minha mãe. Eu via muito pouco essa família, mesmo morando em São Paulo. A gente morava longe. E toda vez que eu ia na casa desse meu tio, ele me paparicava muito. Minha tia, meu tio, meu primo, eles me paparicavam muito. Paparicar assim, eu comia o que eu queria, sabe, me levavam para os lugares. E, como São Paulinos, eles me aproximaram do São Paulo. Então, toda vez que eu ia lá, eu ganhava uma camisa, toda vez que eu ia lá, eles davam um jeito de me levar no jogo do São Paulo. Uhum. Então, eu fui criando uma identificação, porque o São Paulo, para mim, era uma novidade. Porque eu convivi com o Palmeiras em casa de meu pai, era palmeirense doente, assim. Então, meu avô. Então, eu convivi com o Palmeiras a vida toda. Quando apareceu o São Paulo, eu vi uma coisa diferente. E eu gostei. E fui, pelo amor que eu tenho por esse tio, por esse primo, né, por essa família, eu cheguei um dia pro meu pai, mas eu lembro, era muito pequeno, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, assim, não tinha 7 anos, e falei, pai, eu vou torcer pro São Paulo, porque o meu pai, ele tinha uma característica que eu admiro muito, e eu herdei isso dele. O meu pai sempre gostou muito de futebol. Ele era palmeirense, mas ele nunca teve raiva do Corinthians, nunca teve raiva do São Paulo. Por exemplo, o Flamengo vinha jogar, o Flamengo do Zico, ele me levava no estádio. Ele falava, você tem que ver esse cara jogar. Você tem que ver o Zico jogar, você tem que ver. Esses caras jogam muito. O Sócrates, você tem que conhecer esses caras. Esses caras jogam futebol. O legal é o futebol. Então, quando eu contei pra ele que eu ia virar São Paulino, ele falou assim, legal, porque a gente vai passar a vida inteira enchendo o saco um do outro. Porque ele era gozador pra caramba, tirava sarro de tudo. E a gente passou a vida inteira um tirando sarro do outro. A última conversa que eu tive com o meu pai morreu de infarto. Ele teve um infarto fulminante. Ele morava em Tatuí, e eu já morava em São Paulo, já era diretor de programa, já trabalhava com esporte. O São Paulo ia disputar uma final de Supercopa, Recopa, não lembro, no Nordeste com o Flamengo, do Zagallo. E aí eu ligava para minha casa toda quarta-feira para conversar com os meus pais, e meu pai falou assim, não vai, na despedida, assim, ele falou, não vai ficar putinho aí, porque o São Paulo vai perder hoje, você vai chorar, vai ficar bravo. E eu mandei na merda, falei, vai pro inferno. Vai... A última conversa que eu tive com meu pai foi assim, um enchendo o saco do outro. No dia seguinte ele teve um infarto e morreu. Então, a gente passou a vida inteira tendo esse relacionamento de um palmeirense e um São Paulino. E aí o São Paulo entrou na minha vida, e tá aí até hoje, né? Eu acho que hoje eu consigo expressar um pouco melhor, assim, por ter o canal, então é uma maneira mais... Você tem mais possibilidades de falar do São Paulo. Mas sempre me acompanhou, sempre esteve comigo. Eu tenho uma característica que eu falo o seguinte para mim. Todo mundo fala assim para mim. Algumas pessoas falam, puta velho desse preocupado com o São Paulo. Vai se preocupar com outras coisas, vai fazer outras coisas. E eu falo o seguinte, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o São Paulo, com a instituição, com ninguém de lá de dentro, mas com a instituição, o São Paulo Futebol Clube, porque o São Paulo teve do meu lado nos meus piores momentos. Quando eu perdi meu pai, o São Paulo era uma válvula de escape. Quando eu perdi minha mãe, eu já tinha um canal, o São Paulo era uma válvula de escape. Quando eu fiquei 6 meses desempregado, que eu tinha na geladeira uma Doriana, uma garrafa d'água, o São Paulo estava comigo.
Então, o São Paulo me acompanhou sempre. Enquanto muitos amigos foram embora, família, o São Paulo estava lá. Então, eu sinto que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande. E a minha briga, a minha luta é pela instituição. Que é uma luta meio inglória, né? Porque você não tem ninguém para te defender. Sim. Porque o presidente do São Paulo, por exemplo, me odeia. Ele não vai me defender nunca. Os jogadores me odeiam. A instituição não vai te defender nunca. Mas a minha preocupação é a instituição. A minha briga no canal é ver o São Paulo grande como eu vi. Não sendo destruído pelas pessoas que estão lá há tantos anos, nos últimos 15 anos. E essa é uma briga meio inglória, assim, né? Não é um negócio fácil. Eu pago o preço, que às vezes eu acho muito alto o preço, mas pago, foi um caminho que eu escolhi, que eu decidi fazer. Então hoje o meu relacionamento com o São Paulo é de gratidão e eu faço o que eu puder pelo São Paulo. Não quero nada do São Paulo, não quero cargo, não quero ingresso, não quero camisa, não quero ganhar ingresso para vender por 3 vezes do preço, como tem gente que faz, mas eu quero o bem do São Paulo, eu quero ser feliz como torcedor. Eu deixo muito claro isso no canal. Eu sou jornalista, mas tenho um canal de torcedor. E a minha preocupação é ver o São Paulo campeão. Eu quero ver o São Paulo bem, o São Paulo estruturado para ser aquele São Paulo que eu aprendi a amar. Ô Barolo, pegando esse gancho que você falou do seu pai, você acha que esse modo seu mais corneteiro se assemelha com a turma do amendoim do Palmeiras? Cara, porque assim, a turma do amendoim, eu lembro que eu chamava meu pai de turma do amendoim. Porque a gente tinha, a minha geração, por exemplo, é assim, de São Paulino, a nossa nota de corte é muito alta. Sim. Eu vi o Raí jogar, eu vi o Cafu jogar, eu vi o Toninho Cerezo jogar, só citando alguns. Aí hoje eu tenho que ver o Igor Vinícius cruzar a bola na área, eu tenho que ver a torcida falar que o Nestor é ídolo. Então, talvez esse lado crítico, porque eu falo o seguinte, eu vi o São Paulo ganhar tudo. Ou eu tava no estádio, ou eu vi pela televisão. Eu tava vivo, acompanhei. Ninguém me contou. Na época que o São Paulo... Eu vi. Sim. Eu vi o Miller fazer gol de título mundial. Eu vi. Então, eu não sei se isso é uma maldição ou uma bênção. Porque se eu não tivesse visto, eu seria como essa geração mais nova, que fala pra mim, Barolo, o São Paulo é isso aí. Não, o São Paulo não é isso aí. O São Paulo é o São Paulo que eu vi. Então, como eu tenho essa referência do São Paulo bem administrado, por gente séria, por gente competente, por profissionais, por jogadores, eu tenho uma nota de corte muito alta. E a minha postura crítica é porque não dá pra bater palma porque a gente tá vendo nos últimos 15 anos. Não tem como. Mesmo o torcedor mais bobão, que bate uma pra tudo, que acha tudo lindo, que eu chamo de pachecão, que é o cara que tá feliz com tudo, ganha de 1-0 do Velo Clube, o cara tá feliz pra caramba. Eu não sou esse tipo de torcedor. Eu acho que tem todo o direito de ser, não tem problema nenhum. Mas o meu horário é outro. Eu tenho outras preocupações. Eu acho que o São Paulo é gigante, é mal administrado há anos, continua sendo pessimamente administrado por um bando de amador, e o São Paulo paga o preço. O São Paulino paga o preço, entendeu? Mas assim, fazendo uma meia-culpa da turma do amendoim, sendo até defensor, que eu me considero um corneteiro também. Eu acho que quem é mais corneteiro, ou sei lá, por exemplo, Palmeiras, já passou por fases horríveis, rebaixamento. Quando eu comecei a gostar de futebol, o Palmeiras só se ferrava, caía, o São Paulo ganhando o Sul-Americano, o Santos com o Neymar, o Corinthians campeão do mundo. É um pouco de medo de você ficar no ostracismo. Então você meio que defende ali e fala, poxa, esse jogador aqui não tem o perfil do São Paulo, do Palmeiras, esse jogador aqui não encaixa. Então essa nova geração que ganha tudo, não sabe como que é ver um time fracassado, um time ruim. Então por isso que não faz essa defesa. Então eu compartilho com você esse modo corneteiro, até me identifico bastante com o que você fala. Então, e tem o inverso também, né? Essa geração de torcedor do São Paulo não tá identificada com vitória, com o clube ganhador. Então quando chega nas quartas de final da Libertadores, tá feliz da vida. No clube, os caras estão felizes. No clube, o planejamento deles é esse, para chegar em quartas de final, para chegar em final de Campeonato Paulista, não é nem para ganhar, é para chegar em final. E eu não aceito isso. Acho que o São Paulo não é isso. O São Paulo não é... Porque o São Paulo hoje é do tamanho dos caras que comandam. Infelizmente é isso. Então a minha briga é essa. Eu tenho a referência. Essa geração mais nova do São Paulo não tem essa referência. Acha que o São Paulo é isso aí. Acha que o Luciano é ídolo. E pra mim, o Luciano, 20 anos atrás, não era telefonista do São Paulo. Não trabalhava no RH do São Paulo, porque não... Imagina jogar com a camisa 10. Tá? Mas o que mais te incomoda na diretoria do São Paulo? Você fez várias críticas, mas o ponto que mais pega você, fala, porra, isso aqui pra mim não cabe, é uma coisa que, assim, não se faz, que os diretores ou até o presidente faz. Eu preciso voltar um pouco no tempo para te explicar isso. Na década de 70, na década de 80, o São Paulo, dentro do São Paulo, existiam as melhores cabeças do Brasil, que eram de São Paulo, do Brasil. Então lá tinham os maiores empresários, os maiores advogados, os maiores médicos, as cabeças que faziam essa cidade andar,
participavam do dia a dia do clube. Uhum. E essas pessoas fizeram a história do São Paulo. Por isso que o São Paulo sempre foi um clube diferente dos outros, pelo profissionalismo, pela capacidade das pessoas que O clube estavam além lá. do tempo, né? Exatamente. Uhum. Aí, o que aconteceu? Esses caras foram morrendo e as pessoas que foram entrando no lugar deles não tinham o mesmo brilhantismo. E essa soberba que todo mundo fala, que eu também acredito que existiu, subiu para a cabeça dos incompetentes. Então a gente tem um momento, para mim, que eu acho crucial, que é quando o Juvenal Juvencio rasga o estatuto para ter o 3º mandato, e para conseguir rasgar o estatuto, ele tem que fazer um monte de manobra política dentro do clube para poder se reeleger. Entendi. A partir daquele momento, o São Paulo entrou num declínio que está vivendo esse declínio até hoje. A gente viu, durante esse tempo, uma administração do Aidar, que foi afastado do clube acusado de corrupção. Quando que a gente ia imaginar que no Sim. São Paulo ia ter alguém acusado de corrupção? A gente teve o Leco, que é do mesmo grupo do Aidar, é o mesmo grupo político. E a gente tem o Casares, que trabalhou com o Aidar e foi vice-presidente do Aidar e trabalhou com o Leco. São as mesmas pessoas que estão lá há tanto Sim. tempo. Então, essa mentalidade de eu quero me perpetuar no poder, custe o que custar, e que se dane o clube, que se dane a torcida, isso que é muito prejudicial para o clube, isso que me incomoda. Entendi. Então, hoje a gente tem um presidente que já fez coisa boa, que eu já elogiei, que teve algumas posturas que eu gostei muito, mas a gente tem um presidente, a gente tem um diretor de futebol que é irregular no cargo, porque ele é conselheiro, ele não pode ser diretor de futebol. Por que ele é diretor de futebol? Porque como conselheiro, ele tem um grupo de conselheiros que vota de acordo com o que ele manda. Por isso que o Casares trouxe ele para ajudar, porque os conselheiros que elegem o presidente do São Paulo, não é o sócio. O sócio elege o conselheiro que elege o presidente. É o clube mais antidemocrático do mundo, São Paulo. E essas pessoas que estão lá brigando pelo poder, usando esse tipo de mecanismo político, de agrado, de favor, de privilégio, de presente, para se manter no cargo, além disso tudo, eles são extremamente não profissionais. Não é uma gestão profissional. Tem o cara lá que é o diretor de futebol que nunca trabalhou com futebol. Nunca trabalhou com futebol. Ele tem loja, trabalhou com jornalismo, e ele é diretor de futebol. Porque não é porque ele tem capacidade, porque ele tem conhecimento, ele tem contato, ele tem experiência. Não, porque ele é conselheiro e ajudou a trazer os conselheiros para votar no Casares e reeleger o Casares. Então, na minha concepção, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Se coloca um bando de incompetentes para você permanecer, perpetuar no poder sem profissionalismo, o ambiente do clube todo é assim. Então, se você tem um diretor de futebol que é desse jeito irregular, que não sabe nada, o que me impede que na categoria de base também não vai ter, no departamento médico não vai ter, e a gente está pagando preço. Está pagando preço altíssimo por causa disso tudo. Né? Então, cara, eu vou te confessar que eu não achei que com 15 minutos de programa a gente ia entrar num assunto tão polêmico quanto a administração do São Paulo. Mas já que a gente entrou, eu preciso te perguntar, qual a sua relação com o Júlio Casares? Ele me odeia, com todas as forças. Porque assim, por ser extremamente vaidoso, ele, assim como 99% das pessoas envolvidas com futebol, não gosta de crítica. Ele não aceita crítica. Você tem um presidente de um clube que fecha comentário no Instagram para não ouvir crítica. Uhum. O presidente, quando o São Paulo perde, ele não posta nada. Quando o São Paulo ganha, ele posta foto com o jogador que fez o gol. E tranca comentário no Instagram, porque ele só quer ser elogiado. E isso, para mim, é uma postura preocupante, porque, para mim, quem gosta de puxa-saco já tem um problema seríssimo. Se você só convive com puxa-saco e só quer puxa-saco do seu lado, você já sai perdendo. Ou seja, para mim, já está em desvantagem. Porque você não vai ouvir crítica, você não vai ouvir as pessoas que podem mostrar um caminho diferente. Você só vai ver um monte de gente batendo palma para você, nem sabendo por que está batendo palma. E ele e por ele ter essa postura, ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim. Isso eu sei, não gosta de mim. Eu tenho informação de lá de dentro que ele me odeia com todas as forças. Eu tive um caso, com uma história com ele, que foi o seguinte: quando ele foi candidato a presidente, ele me ligou. Eu atendi um dia um número, um telefone desconhecido. O Casares, queria te convidar para um bate-papo, pra gente tomar um café, queria falar meus planos. Eu fui na casa dele e falei, eu não vou gravar, porque você não falou que é um café, vamos bater um papo. E eu falei para ele o seguinte, eu queria que você falasse para mim o seguinte, eu vou te perguntar, você pode responder, o que você não quiser que eu divulgue, porque eu vou contar a nossa conversa no canal, eu vou gravar o vídeo contando o que você não quiser, eu vou te respeitar. Se você falar barulho, eu vou falar dessa pessoa, mas eu não queria que você falasse. Eu vou te respeitar. O que você falar, eu falar pra você, isso eu vou falar. E você concordar, eu falo. Pra ter uma conversa, pra gente ser transparente aqui e pra você não ser surpreendido com o vídeo que eu vou fazer. Ele falou, tá bom, tá ótimo. E muita coisa desse vídeo que ele falou, eu não falei nem pra minha esposa.
Assim, eu vou falar do fulano. Ó, mas isso eu não queria que você comentasse. Tá bom, comentei. Eu mantive minha palavra até hoje. E eu falei pra ele, eu vou criticar você no primeiro dia. Eu vou cobrar no primeiro dia, porque você é presidente do São Paulo. Não, veja bem, eu entendo, eu sei como é e tal. Quando depois o outro candidato viu o vídeo que eu fiz e também fui na casa do outro candidato. E conversou a mesma coisa, falei a mesma coisa com ele. E o Walter, né, que nem ganhou. O Natel, que nem ganhou. E aí, quando ele ganhou, que ele virou presidente do São Paulo, eu percebi, eu falei o seguinte, eu não achava que era o candidato ideal, não achava, nenhum dos dois era, porque, né, por isso que eu tô falando, por essa gestão, esse grupo político, nenhum deles é bom, não tem cara bom, que você fala, esse candidato é bom, não tem. Mas eu falei, ele é o melhorzinho pelo seguinte, ele trabalhou com marketing em 2 emissoras de televisão que eu trabalhei, no SBT e na Record. E para você sobreviver nessas emissoras, você não pode ser bobinho, você não pode ser ingênuo, você tem que ser safo, você tem que ser um cara esperto. E eu falei, isso a gente vai ter no presidente do São Paulo, porque o cara não sobreviveria nessa emissora sendo bobão, sendo um Zé Ruela. E aí, isso se mostra até hoje, né? Porque é um cara bom de lábio, ele é um cara que tem uma oratória muito boa, é um cara que... Mas não gosta de ser criticado. Então, eu tenho... Tem um exemplo muito claro que eu falo, você está supondo da sua cabeça, porque você ouviu dizer. Não é que eu ouvi dizer, eu estava um dia, quando o São Paulo foi jogar no Allianz Parque contra o Água Santa, eu estava dentro do campo gravando um vídeo. E eu passei no banco de reservas antes do jogo, eles estavam lá, o Casares, o Belmonte, os diretores. E eu estou gravando o vídeo, eles estão aqui, a uma distância de 3 metros, e eu falei, olha pessoal, quem está aqui, eu vou dar boa noite. Aí chego perto deles e falo, boa noite, boa noite. Eles viram a cara, os 4, todos eles viram a cara para mim, ninguém me cumprimenta. E o São Paulo perdeu aquele jogo e eu falei no vídeo. Eu falei, além de incompetentes, são mal educados, porque eu passei na frente deles e eles não me cumprimentaram. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem de um assessor do Casares. Falou, né, o seu Júlio tá muito surpreso com você, porque com o seu vídeo, porque jamais ele deixaria de te cumprimentar, ele te convidou pra casa dele, jamais faria isso. Aí eu não respondi nada, só mandei o vídeo. Aí, porque no vídeo é claro, não dá pra ver. Aí o cara respondeu assim, com certeza o barulho da torcida não deixou ele ouvir, boa noite. Mas tudo bem, não tem problema, não precisa gostar de mim, eu não quero que goste de mim. O meu trabalho que eu faço no YouTube, nos canais, não é pra agradar, não é pra agradar. Nem presidente, nem jogador, nem torcedor, não falo pra agradar, não é... Se você fala pra agradar, você se perde no meio do caminho, porque alguém você vai desagradar. Então você vai querer agradar todo mundo. Eu vou querer agradar o presidente pra quê? Pra ter assistir o jogo de dentro do campo, lá convidado, não quero, velho. Pra ganhar camisa, não, eu compro camisa, não preciso ganhar. Pra ganhar ingresso, eu sou sócio torcedor, eu pago o plano mais caro, eu não preciso deles. Eu entro no estádio credenciado, eu sou jornalista, então eu não preciso desses caras pra nada, eu não quero nada desses caras. Eu não quero ser amigo desses caras, não quero. Porque assim, como é que eu vou criticar um cara que eu sou amigo? Eu viro amigo do Caleri, ele perde 3 gols, joga o jogo inteiro com a mão na cintura, como é que eu vou criticar ele se ele é meu amigo? Então eu não quero ter relacionamento com esses caras, eu quero que eles trabalhem, eu quero que eles façam o São Paulo grande. Porque é o seguinte, daqui 3 anos, no máximo, nenhum desses caras tá lá. Eu tô. Eu tô há 50 aí, acompanhei todos. Daqui a pouco esse grupo de jogadores que me odeia, que eles também me odeiam, da base, todos me odeiam. Esses caras não estão mais lá. Vem um outro grupo a me odiar. Beleza, não tem problema nenhum. Vão ser cobrados do mesmo jeito. Torço desesperadamente por eles todos, compro camisa desses caras, torço muito pelo sucesso da administração, muito mesmo. Porque o sucesso desses caras é o meu sucesso como torcedor. Claro. A minha alegria como torcedor. Então eu jamais vou torcer contra para chegar no vídeo e falar, tá vendo? Eu tinha razão. Tanto que eu criei o bordão no final do vídeo que eu falo, não quero ter razão, quero ser campeão. Não quero ter razão, eu quero ser campeão. Então é isso, porque eu tenho essa postura, mesmo torcendo desesperadamente por eles, eu sou independente, eu não sou um cara que... Eu não tenho o rabo preso, eu não preciso... Eu posso falar mal da New Balance, quando eu lanço uma camisa feia. Mesmo eu tendo uma parceria com uma loja que vende. Não importa. Quando lançou aquela camisa horrível, aquela camisa número 3, o pessoal da loja falou, grava um vídeo falando da camisa. Eu falei, não vou gravar, essa camisa é horrível. Não, Barulho, não vou gravar, é horrível. Se eu gravar isso, eu acho a camisa feia. Se eu gravar um vídeo e falar, vem comprar aqui na loja, é linda a camisa. Eu tô mentindo pro torcedor, eu tô mentindo. Então eu não vou fazer. E os caras, tá bom, a gente respeita, é isso. Então eu não ganho presentinho do chocolate, eu não ganho uniforme, ninguém manda nada pra eu também não quero que mande.
Porque você manda, você tem que fazer uma publi no Instagram, falando, ó, Sim. a New Balance me mandou, eu não quero isso, velho, não Entendi. quero. Como é que eu vou meter o pau na terceira camisa? Se eu ganho presentinho, eu sou obrigado a mostrar a caixinha de bis. Ó, que legal, ganhei uma caixinha de bis. Não quero, não precisa me dar. Até porque eles nunca vão me dar, porque no São Paulo existe uma determinação que nenhum patrocinador do São Paulo pode patrocinar meus canais. Isso me contaram lá de dentro. Nunca ninguém me procurou, nenhum patrocinador do São Paulo. Patrocinam outros canais, outros jornalistas, que geralmente são alinhados com a diretoria. Nada contra também, pode ser alinhado com quem você quiser. Eu não me meto no trabalho de ninguém, só não vem encher o meu saco, porque eu não sou. Então, eles tem essa estrutura no São Paulo. Mas não me incomoda, eu não tô preocupado com isso. Eu não gravo vídeo para ganhar camisa, não gravo vídeo para isso, para ganhar chocolate. O meu objetivo é outro. Então eu não tenho preocupação com isso. Eu não tenho. Claro que eu gostaria que fosse diferente. O presidente e os jogadores do clube que você ama há 50 anos te odeiam, não é legal. Não é um negócio bom. Não é? Mas se é o preço que eu tenho que pagar para brigar pro São Paulo ser grande, pode odiar, velho. Entra na fila aí. Mas você acha que o torcedor médio do São Paulo hoje compartilha com essa sua opinião sobre a diretoria e a administração do clube? Ou você acha que, por exemplo, o título da Copa do Brasil recente dá uma mascarada nessa situação toda do São Eu acho Paulo? que é complicado a gente falar o torcedor, mas o torcedor médio do São Paulo é mais ou menos como eu, independente da idade. Sabe do tamanho que é, sabe o gigante que é, sabe o que foi, sabe o que conquistou. E esse cara que sabe minimamente, ele não aceita, ele não aceita. A gente teve presidentes como o Marcelo Portugal Gouveia, então a gente não aceita presidente como o Leco, como o Casares, como o título da Copa do Brasil. O torcedor de São Paulo consciente, sabe que aquilo foi uma conjunção dos astros que nunca mais vai acontecer. A gente pegou o Palmeiras na pior fase do Abel Braga, o Corinthians numa fase ruim, o Flamengo querendo derrubar o treinador. E o São Paulo conquistou com todos os méritos. Não tô tirando o mérito da conquista do São Paulo. O São Paulo mereceu ganhar. Foi o melhor time naquela fase final. Quase foi eliminado pelo Sport antes de pegar o Palmeiras. Mas aquilo foi uma conjunção de... O Dorival, que chegou, o momento, o Nestor acertar aquele chute que nunca mais vai acertar na vida. E mereceu ganhar o título. Só que a torcida do São Paulo sabe disso. Tanto que no ano que vem, naquele mesmo ano, quase que foi rebaixado. Porque como é um clube que não tem cobrança, não tem comando, os jogadores entregaram. O Luciano deu uma entrevista depois que tomou de 5 do Palmeiras e falou, a gente já tá de férias. É isso. E o presidente não fala nada, porque ele também não tem comando, ele não é um cara, não é profissional, não é... Então é isso, não tem... A torcida do São Paulo sabe? A torcida do São Paulo não cai mais nessas conversinhas. A torcida do São Paulo não aceita o presidente que fecha comentário no Instagram. Né? O que ele fez com do lance do Oscar de divulgar antes isso é do vaidade, clube, isso a pra mim foi vaidade, ridículo. Porque é a nem torcedor vaidade. de São Paulo, é ridículo. Ele não postou nem no perfil do São Paulo, no perfil pessoal dele. Então é extremamente vaidoso, ele quer... É pra ele chama tudo pra ele. Ele tem uma entrevista pra Folha de São Paulo que eu percebi logo de cara quem ele era, o que ele fazia. A entrevista ele fala, né? Eu chamo ele de Rolando Lero. Que ele fala, não fala nada. Aí no final da entrevista ele fala assim: a última frase da entrevista é assim: outro dia eu vim aqui no Morumbi, subi na arquibancada e sentei lá sozinho. E fiquei pensando: 30 anos atrás eu vim aqui com meu pai. Hoje eu sou presidente disso tudo. Sabe? Não é assim, puta, eu tô aqui pensando que responsabilidade que eu tenho, cara. Eu preciso fazer São Paulo. Não. Eu mando em tudo isso aqui, ó. Eu dirijo tudo isso aqui, eu sou foda, entendeu? Aí eu falei, esse é o presidente de São Paulo. E, Barolo, falando sobre hoje, que hoje tem Choque Rei, qual a sua opinião sobre o jogo e também sobre a comissão técnica do São Paulo e o elenco do São Paulo? Cara, eu tô muito, pra ser muito sincero, assim, tô muito desanimado esse ano, não só com o São Paulo, mas por tudo isso que a gente tá falando, Sim. Mas com o futebol brasileiro, né? Assim, é difícil assistir jogo no Campeonato Brasileiro hoje. A gente assiste na terça-feira à tarde jogo da Champions League, à noite vai assistir Copa do Brasil. É triste, é um negócio, é outro esporte que eles praticam. Sim. E eu que me acostumei a ver, gostar de futebol por causa dos caras que jogam bem o esporte, praticam o esporte de uma maneira que eu acho legal. Você vê os jogos de hoje. Ontem a gente assistiu Santos e Corinthians, a gente chora. No segundo tempo, não tem de canal. Foi um jogo horroroso. Horrível. Os jogadores apanham da bola, naquele gramado, aquela bola maravilhosa, chuteiros, os caras apanham da bola. Espancam a bola. E não é só do Corinthians e Santos, não. O Corinthians e Santos ainda estão no nível elevado. Eu assisti também o Grenal, também foi horrível. Assisti todos os jogos. E hoje eu acho o seguinte:
vai ser um jogo feio demais. A previsão é essa. Carinha de 0-0, Se acontecer, pênalti. como foi o último. É. Se acontecer um jogo de 3-3, pra mim vai ser pode acontecer, pode, mas pra mim vai ser uma surpresa enorme. Concordo. Então, essa expectativa que eu crio já me deixa muito empolgado pra falar, puta, eu tenho certeza que vai ser um jogo horroroso, que eu vou passar raiva, que eu vou... Não é aquela coisa, porque antigamente, não antigamente assim, Dá prazer em assistir. o São Paulo ia jogar, eu acordava de manhã e já põe a camisa e falava, meu, hoje tem jogo de São tem Paulo. É. Hoje eu falo, puta, hoje tem São Paulo. Caralho, Entendeu? foda, Isso é triste demais, cara, é Uhum. muito triste. E eu, como trabalho com isso, é o meu trabalho, eu não posso ligar na Netflix hoje, 9h30. Eu tenho que assistir tá lá, o tem que jogo, tá assistir, lá, ter se sua perder opinião. eu tenho que dar cara a tapa. O presidente não vai dar cara a tapa se perder, não vai postar nada no Instagram. Eu vou ter um vídeo lá, que vai ter nego me xingando, o torcedor zoando, o rival e tal. Então, nesse momento hoje do São Paulo, porque começou o ano todo errado, né? Com a pré-temporada lá com o Pateta, com 80 pessoas indo para os Estados Unidos. Você concorda com aquela fala da Leila que pré-temporada na Disney Claro, isso é evidente, isso é evidente. ser feliz Para dirigente? dirigente passear. Aham. Porque no São Paulo, como é que você faz? Você leva os conselheiros lá, foi um monte de conselheiro, para Outlet, para Disney. Os jogadores foram NBA. Quando você vai cobrar alguma coisa desses conselheiros, você fala, ó, levei vocês lá para Orlando, hein? Na hora de votar aí o projeto de reeleição, você me Tamo ajuda junto aí. aí, filho. Entendeu? Aham. Então esse tipo de coisa, cara, o que o São Paulo foi fazer lá, velho? O São Paulo ganhou 3 milhões de reais. Se você fecha 3 treinos no Morumbi e cobra 5 com 1 quilo de alimento, você ganha mais de 3 milhões. Então, isso foi feito para isso, para agradar os outros, para agradar conselheiro, para ter. E aí o São Paulo começa uma pré-temporada ruim, manda metade do time para disputar o Paulista, fica metade lá, aí o Zubeldia não tinha reserva lá e também não tinha reserva aqui, chamou os da base que não jogaram o Paulista, não jogaram, então, tudo desorganizado, tudo bagunçado. E o futebol ruim. Então tudo desanima, tudo você fala, puta, não tem... E hoje é um jogo que a gente tem um treinador fraco, o Zubeldia é fraco, é um treinador que não tem história pro São Paulo, não tem história. O Oscar tem mais história no futebol que o Zubeldia, o Lucas tem mais história, não tem. Então já tem 80% do elenco do São Paulo tem mais história no futebol que o Zubeldia. Se você fosse trazer um técnico pro São Paulo, o Zubeldia cai hoje. Pô, Barolo, Então, traz um técnico agora, nesse momento. Muita gente me pergunta isso. Eu acho o seguinte, hoje no mercado nacional, no mercado brasileiro, não tem. Não tem. Olha os caras que estão desempregados aí. Diniz. Foi cotado, né? De novo, então, cogitado. Pelo amor de Deus. Por que foi cotado? Porque a diretoria do São Paulo, como não tem contato, como não tem conhecimento de futebol, vai fazer o quê? Vai no mais fácil. Qual é o mais fácil? O que está desempregado. Qual é o mais fácil? O mais barato. O Diniz não é caro. Qual é o mais fácil? O que o empresário dele é nosso amigo e a gente deve uma fortuna para ele. Entendi. Então vamos trazer o cara aqui, a gente agrada o empresário, traz o treinador dele, entendeu? Não é porque o cara é bom, Sim. porque teve uma equipe que foi atrás do treinador. Não tem, porque no São Paulo não tem isso. Se fosse um clube bem administrado, tinha uma equipe que agora, já há um mês atrás, estava pesquisando na Europa, Alguma pesquisando coisa. os treinadores. É. Como acharam o Abel Ferreira lá. O Abel Ferreira não foi um cara que caiu do céu. Alguém procurou, alguém foi atrás. Então, não tem ninguém no São Paulo vendo isso. Só que o São Paulo tem um problema muito mais sério do que isso. Tem esse problema que não vai atrás de um treinador. Tem um treinador na base do São Paulo chamado Alain Barcelos. É um ótimo treinador. Ele chegou e em 6 meses ele revolucionou o time sub-20, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Copinha. Esse cara é muito bom, treinador. Se ele subir pro time principal, ele não dura um mês. Por quê? Como o São Paulo não tem comando, quem manda são os jogadores. Sim. Isso já faz tempo. Quem manda, desde o Daniel Alves. O Daniel Alves escolheu o treinador, ele escolheu o Diniz. Ele, o Volpe, o Fizeram Hernanes. com o Mancini, né? Fizeram com o Mancini, assim. exatamente. Fizeram com o Cuca, tiraram Sim. o Cuca. Então eles que decidem. Se os jogadores gostarem, beleza, fica. Se não gostar, esquece. Tanto que eu tô falando a verdade, o único que deu certo foi o Dorival. Por quê? Porque o Dorival é uma puta velha no futebol. Ele conhece os bastidores, ele sabe como lidar com esse tipo de jogador. O Dorival, na época da Copa do Brasil, o São Paulo jogava na segunda-feira, no domingo. Na segunda-feira, tem imagens dele fazendo isso. No treino, ele sentado, ele conversando com os reservas, que não entraram. Eu preciso muito de vocês. Vocês vão entrar e vão decidir o jogo. Confiem em mim, vocês vão jogar. Ele fez um trabalho nesse jogador. O Luciano, que foi pro banco, quando foi campeão, falou: esse cara eu devo pra ele, ele é um paizão, ele é não sei o quê, porque ele soube administrar.
O resto não sabe. O Carpini não soube. O próprio Rogério Ceni não soube, porque ele tem o relacionamento, não é o forte do Rogério. O trabalho, sim, mas o relacionamento não. Você conhece o Então, Rogério Ceni? conheço. Eu tive um contato com ele anos atrás porque eu trabalhava no programa de esporte, o assessor de imprensa dele trabalhava comigo. E a gente se conhecia, eu ganhei a camisa dele. Tem uma história muito legal com ele. Eu era diretor do programa e uma época, no ano 2000 e pouco, ele foi afastado do elenco do São Paulo, que ele teria forjado uma suposta proposta. Do Arsenal. Mentira, um absurdo que fizeram com ele. E o presidente, na época, que era tão importante que eu nem lembro o nome, afastou o Rogério Ceni por 30 dias. Quando ele voltou, eu era diretor do programa e sugeri pra gente fazer uma matéria, uma reportagem em cima da volta dele e convidá-lo pro programa. Aí foi feito isso, ele foi pro programa. E quando entrou a matéria, o apresentador falou pra ele assim, o Avalone falou assim pra ele, Rogério, quem pediu pra fazer a matéria e pra convidar você foi o Rogério Barolo, que é o diretor do programa, que é São Paulino fanático. Quando a matéria voltou do ar, o Rogério falou no programa, falou que queria agradecer muito ao Rogério Barolo por ter feito isso. Porque o único espaço que eu tive foi aqui. Ninguém me deixou me defender, ninguém... Teve até aquele caso no Sport TV. Exato. O tratamento era aquele. Ninguém deixou ele falar, ninguém perguntava nada pra ele. Ele foi execrado. Né? Mas ele é um cara odiado pela mídia, você achava o Rogério Ceni, assim? Pelo jeito dele de ser? Porque não puxa saco, porque não baba ovo, porque não dá presente. Então, muito jornalista não gosta de gente assim. Sim. Trabalha, é sério, muita gente não gosta. E aí, isso foi no domingo, na segunda-feira um produtor meu foi pro CT para convidar o jogador já para outra semana e voltou com uma camisa de treino do Rogério, todo sujo de barro. Falou, o Rogério Ceni mandou te entregar para agradecer e falar que ele nunca mais vai esquecer o que você fez por ele. Beleza, passou o tempo, o assessor dele veio trabalhar comigo e o assessor dele falou, o Rogério gosta muito de você. Puta que foda. Porque você fez aquilo por ele, ele é um cara muito grato, ele nunca mais vai esquecer. Eu queria que você conhecesse ele. Ele quer te conhecer também, eu queria que você conhecesse. A gente foi no Morumbi, eu ia todo jogo com o Zé Diniz, o assessor dele. A gente assistiu o jogo, e aí acabava o jogo, a gente ia pro vestiário, encontrava o Rogério ia com a gente pro estacionamento do Morumbi, pegava o carro dele e deixava a gente onde a gente tinha estacionado o carro. Fui comer pizza com ele, e ele conversava, assim, toda vez ele falou pra mim, eu nunca mais vou esquecer o que você fez. Ele conheceu meus sobrinhos, eu tinha sobrinhos na época, esse que eu tava conversando agora, pô, era pequenininho na época, ele conheceu meus sobrinhos, ele falou pros meus sobrinhos, o seu tio é São Paulino pra cacete. Pô, que maneiro, velho, gosto que muito legal. do seu tio e tal. Aí depois, com o tempo, eu não tive mais, eu saí do esporte, fui fazer outras coisas, ele continuou a carreira, e hoje eu sei que ele sabe da minha existência, ele sabe do canal. Muitas vezes eu sei até por algumas pessoas que ele concorda com algumas coisas que eu falo e não concorda com outras. Mas eu tenho essa história com ele. Talvez seja o único jogador que eu tinha tido uma certa proximidade, mesmo assim, 20 anos atrás. Não é um relacionamento, sou amigo. Eu não sou amigo de nenhum jogador. Não sou... Eu conheço alguns ex-jogadores que não querem me matar, não me odeiam, porque os jogadores antigos também criticam os atuais, sabe que eu tô falando é verdade. Então, mas eu não tenho amizade com nenhum deles, não tenho, e não me preocupo com isso. Qual jogador do atual elenco mais te dá raiva? Disparado. Cara, eu tenho um problema com o Igor Vinícius, eu acho ele muito ruim. Sim. E assim, quando eu falo Igor Vinícius muito ruim, você sabe que eu gosto dele? Eu gosto dele. Porque pra mim, é assim, não é pessoal. Nunca foi. Eu não conheço o cara, como é que vai ser pessoal? Eu não conheço o cara. Só que você vê o comportamento do cara. O Igor Vinícius é um cara que nunca se escondeu do jogo. Ele nunca se acomodou, nunca se acovardou, nunca ficou escondidinho. Ele sempre deu a cara a tapa. Ele sempre foi pra linha de fundo, ele sempre tentou, ele sempre correu pra caramba. Isso me faz gostar dele. Eu gosto do cara que tem esse perfil. O cara que não é bunda mole. Você pode falar tudo do Igor Vinícius, bunda mole, ele não é. Não é bunda mole. Ele vai, banca, crítica, vai, tenta de novo e tenta de novo. Só que, tecnicamente, ele é fraco. Ele é um jogador fraco. Sim. Então, ele vai pra linha de fundo 30 vezes porque ele tem personalidade. E vai errar os 30 cruzamentos. Então, isso eu critico. A minha crítica é em relação a isso. Quando ele dá uma assistência e joga bem, fecha bem o espaço dele ali, eu elogio pra caramba. Porque eu tô torcendo por ele. Eu tenho 2 camisas dele. Legal. 2. Que eu comprei de colecionador, que é caro pra caramba. Então eu torço desesperadamente por ele. Ele me irrita porque tecnicamente ele é fraco. Como o Léo Pelé me irritou, como o Reinaldo me irritou, como o Cheddar, que eu chamava, o Éder, que eu chamava de Cheddar, pela barriga que ele tinha. Que veio da Itália, né? Então, alguns caras me irritaram pelo desempenho profissional. Eu tenho certeza que o Igor Vinícius é um cara bacana, é um cara que... Eu tenho informação de lá de dentro que ele é um cara legal pra caramba, que ele é simpático com todo, trata todo mundo bem. Beleza. Meu síndico também é isso, meu porteiro do prédio também. Legal, dá bom dia pra todo mundo, mas não quero ir na lateral direita do São Paulo, entendeu? E falando desses jogadores que você mencionou, Léo Pelé, Reinaldo,
Igor Gomes, por exemplo, são jogadores Sara. que você criticou bastante. Claro. Você já ouviu algo deles de volta? Assim, Não, ou não. eles já te procuraram? Ou já teve processo? Imagina. Alguma coisa nem assim? venha. Vai ouvir. Se vier, Aham. vai ouvir. Eu acho que não, porque no fundo eles sabem, cara. No fundo eles sabem que eu tenho opinião, minha opinião. Não tem. Você vai querer. Eu sei que tem jogador que quer me bater no São Paulo. Não sei quem, mas me falaram que tem jogador que se me vê numa zona mista vai querer me bater. Mas eles não gostam de ser criticados. Então, não adianta nada eu elogiar, fazer 30 elogios e uma crítica. Eles vão Mas se acho que é olhar a classe, crítica. né, o jogador não gosta O envolvido, de ser... o envolvido sim. com o futebol. O Zubeldia deu uma entrevista outro dia e falou assim: se tivesse um sonho, qual seria? Que seria que as redes sociais fossem controladas para as pessoas não falarem, me xingar de burro. É isso, ele quer controlar as pessoas para não ser criticado. Os envolvidos no meio do futebol são assim. Ninguém gosta de crítica, mas quem fica bravo com crítica é o meio do futebol. Esses caras ficam bravos. Então, esses jogadores, apesar de não gostar de mim, nunca. Até porque eu não considero que eu desrespeito o cara. Porque eu não tô falando do caráter dele. Eu tô falando que ele não sabe cruzar. Futebol, sim. Eu tô falando que ele é. Porque, assim, uma coisa que me irritava muito, Lucas, é assim. Você critica muito o Sara. Ele tem mãe. Eu também tenho. Eu também tenho, pô. Você critica muito o Igor Gomes. Ele é ser humano. Você não pode criticar o Reinaldo. Ele é resenha. Você não pode criticar o Léo Pelé. Ele é humilde. Essa pra mim Porra, é melhor. Não tem como. Essa é a melhor disparada. Sabe por quê? Sabe por quê? É assim. Eu acho que eu tenho 55 anos. A minha geração foi esculpida a machado. Não foi com leitinho e quick de morango. Foi esculpida a machado. Então, a realidade que eu vivi, que eu vejo hoje no Brasil, o jogador de futebol hoje, se 1%, né, porque tem milhões, mas 1% que dá certo, eles fazem parte de uma categoria de ser humano no planeta que representa 0,00001%. Os caras que ganham o que eles ganham, os caras que têm o que eles têm, o cara que tem o poder aquisitivo que pode comprar viagens para qualquer lugar do mundo, as melhores mulheres, as mais bonitas, os melhores lugares para morar, ficam hospedados nos melhores hotéis, tem o cara para cortar a unha do pé dele lá se ele quiser, tem assistência médica absurda. Isso tudo para jogar futebol, não é para encher uma laje, não é para cortar cana, é para jogar futebol. Esse cara, eu não aceito que seja coitadinho, que você vem falar para mim que ele é coitadinho. Ele não é coitadinho. Mas a pressão é enorme. Pressão, o Shaquille O'Neal deu uma entrevista uma vez e falou o seguinte: teve um jogo da NBA que eu joguei mal pra caramba e fiquei mal. O meu pai me ligou e falou: vem pra casa, eu quero falar com você. O Shaquille O'Neal foi. Falou: o que aconteceu? Pai, tô muito pressionado. O pai dele falou: amanhã às 7 horas você acorda que eu vou te levar pra um lugar. O pai dele saiu com ele com o carro, parou numa ponte, tinha uma barraca na ponte. Ficou do lado do pai, fica olhando ali a barraca. Aí de repente sai um cara e 3 filhos, crianças. Aí o pai dele falou assim: isso é pressão. Isso é pressão. Esse cara não sabe o que vai dar de comer pros filhos. Você veio falar pra mim que é pressão jogar na NBA e ganhar tudo que você ganha, o dinheiro que você ganha, você fala, isso é pressão. E o Shaquille O'Neal falou assim: eu nunca mais reclamei de pressão, nunca mais. Então esses caras, pra mim, é isso, cara, é isso. É pra jogar bola. E eu não tô falando do caráter dele, eu não tô falando que ele é corno, eu não tô falando isso. Eu tô falando que ele não sabe cruzar, que ele é ruim, que ele não é humilde, que só porque ele tem mãe ele vai ser criticado, que ele joga no São Paulo, então ele tem que jogar bem, porque é o São Paulo, entendeu? Então, eles não aceitam isso, a grande maioria não aceita. Mas eu não aceito coitadismo, não vem falar pra mim que jogador de futebol é coitado, gente. Coitado é o pai de família que acorda. O Gerson deu uma entrevista, o Thiago Silva deu uma entrevista outro dia, né? É porque... Coitadinho. Eu tô aqui sendo xingado e a minha família tá lá em Londres. Coitadinha da família dele, tá em Londres, né? Deve estar passando necessidade, com certeza. Com certeza. Em Londres. Aí tem uma entrevista logo depois do Gerson, meio campo do Flamengo. Gerson, como é que é essa pressão de jogar no Flamengo? Eu falei: pressão? Que pressão? Pressão é o pai de família que levanta 3 da manhã. Eu sou privilegiado. Eu falei: é isso mesmo. Exatamente. Postei até no meu Instagram isso. Uma entrevista é outra. Falei: qual é a diferença? Então não vem falar que é coitadinho. Eu não posso criticar o cara porque ele tem mãe. Porra. Eu não posso criticar o cara porque ele é resenha. Pelo amor de Deus. Aí falam pra mim assim: Barolo, mas queria ver se fosse você que tivesse alguém te xingando na internet. Falei: faz o seguinte, vocês dois, postem o vídeo e vejam os comentários. Vai ter um monte de gente me xingando lá também. Quando minha mãe morreu, eu gravei um vídeo, que já tinha o canal, eu explicando que eu não tinha gravado o vídeo, porque minha mãe tinha morrido. Teve cara que comemorou num comentário, bem feito, que sua mãe morreu, cara. Nossa. Então, quando teve um presidente de uma torcida organizada aí que foi falar de mim na internet, eu recebi 9 ameaças de morte no mesmo dia.
9. Cara que dizendo que quer dar um tiro na cara da minha mulher, que sabe onde a gente mora, caramba. Então eu tenho isso também. Eu também sofro isso. Agora, se eu tenho um canal no YouTube e não tô preparado para ouvir isso, eu tenho que fazer outra coisa. Eu tô no lugar errado. Se o cara é jogador de futebol e não vai aceitar crítica e quer ser só elogiado, eu falo, vai vender pulseirinha lá em Boiçucanga, ninguém vai te encher o saco. Só que você não vai ganhar o dinheiro que você ganha, entendeu? Sim. Então eu não aceito coitadismo, velho. Não vem falar que jogador de futebol é coitadinho pra mim, cara. E é pra jogar bola. O cara... E aí é o seguinte, desliga a rede social, acabou a crítica, velho. Que crítica que ele vai ter? Ele não vai ser mandado embora, ele não tem que jogar no dia seguinte, porque no dia seguinte ele pode perder o emprego, a família dele ficar sem plano de saúde. Não existe isso, entendeu? Então, não aceito, cara. Eu percebo que é uma classe, assim, eles são bem unidos, né? Em relação a certos assuntos. Por exemplo, sobre o sintético. Eu queria saber da sua opinião, por exemplo, o Lucas falou, olha, eu prefiro jogar em gramado com buraco do que jogar no sintético. O Neymar postando, mas alguns assuntos que a gente espera que os jogadores postam ou falem, eles não comentam. Então, eu percebo que é uma classe muito unida em certos assuntos. Mas trazendo esse ponto, eu queria saber de você. Qual a sua opinião sobre jogador escolhendo gramado, falando sobre sintético? Você é a favor do sintético ou do gramado natural? Cara, eu acho assim, o futebol profissional hoje virou um negócio tão grande que, por exemplo, o Palmeiras não manda no estádio. Sim. Quem manda é a W Torre, a dona do estádio. A própria Leila fala isso, né? Não sou eu que tô falando. A Leila fala que o Palmeiras não manda nada no estádio. E o Palmeiras é colocar grama sintética e quer colocar show lá e ganhar dinheiro. Entendeu? Isso, pra mim, prejudica o futebol. Não existe nenhum estudo que fala que a grama sintética causa mais lesão que a grama natural. Só que tem um estudo que fala que a gravidade das lesões no gramado sintético é maior. Lesão de ligamento é maior. Então, prende mais, né? prende mais. Então isso é um problema. Agora, eu acho que o futebol, principalmente o futebol brasileiro, é tão atrasado, né? Tá tão anos-luz de outros campeonatos. Na Inglaterra você não vê gramado sintético, não existe gramado sintético. Mas todos os gramados são bons. Todos os gramados são tratados, existe uma preocupação com isso. No Brasil, você joga num gramado sintético como o do Palmeiras ou do Botafogo. Aí você vai jogar no interior de São Paulo. Gramado alto, pesado. Cara, entendeu? Então, eu acho que antes de se discutir gramado sintético ou natural, você tem que voltar no tempo e começar a resolver problemas lá de trás. Você tem que começar a resolver o problema da arbitragem brasileira, que é um lixo, que é horrorosa, que não existe profissionalismo, ninguém. Você tem que começar lá de trás a fazer uma. E os jogadores também deveriam ter essa preocupação. Deveriam ter essa preocupação e brigar por isso. Só que, historicamente, a categoria de jogador de futebol nunca brigou por nada. Sim. É aquilo que era o meu e... O sindicato de jogadores é uma coisa irrisória, não existe, nunca existiu. Então eu acho que eu acho importante até que eles se manifestem sobre qualquer coisa. Sim. Porque o jogador de futebol não pode ficar alienado ao que acontece ao redor dele, velho. Ele não é... Hoje o jogador de futebol é blindado, né? Tem 300 assessores, só fala quando quer. Tem alguém que posta na rede social dele, é um blindado, é uma celebridade. E não é assim, o cara tem que ser ativo na sociedade, tem que ser ativo com a profissão que ele trabalha, lutar pela profissão que ele trabalha, ter opinião, ter coragem de dar cara a tapa. Isso, infelizmente, são pouquíssimos que tem. Né? Bom, falando um pouquinho mais desses jogadores, você mencionou o Gabriel Sara. E aí, bom, eu queria pegar o gancho para te perguntar uma coisa sobre os jogadores que você criticou e depois saíram de São Paulo e se deram bem. Por exemplo, Gabriel Sara... São pouquíssimos, se deu bem. Pô, né? Assim, ali. Mas se deu bem, vamos dizer assim. Você acha que você já errou bastante na crítica precoce dos jogadores e depois se arrependeu? Então, na verdade, é assim. O jogador do São Paulo, ele é criticado ou elogiado enquanto ele tá no São Paulo. Eu nunca faço previsão. Chegou o Oscar não vai dar certo, não. Esse aí é ruim. Não sei, ele pode dar certo. Eu apostei pra caramba no Orejuela. Tem um vídeo meu falando, ele vai arrebentar, tenho certeza que ele vai arrebentar. Só que eu critico o desempenho dele enquanto ele está no São Paulo. O que ele faz depois não me interessa. Uma época eu tinha no meu celular uma relação de 40 nomes de jogadores que saíram do São Paulo e deram errado. Os Buffarini da vida, um monte de cabeça de baga que eu criticava e deu errado. O Buffarini eu acreditava um pouco nele. Então, e aí vem o exemplo do Sara, que também, assim, o Sara quando jogou no São Paulo, naquela época que ele jogou no São Paulo, era um jogador talentoso, muito bom jogador, no começo de carreira, que tinha uma personalidade um pouco acanhada
Eu já não gosto de jogador assim, que é meio, parece que não tá nem aí, meio sem sangue, mas muito talentoso. E que fez péssimas partidas. Sim. E eu falava o seguinte, não tenho nada contra ele, nada contra a base, nada contra o Igor Gomes. Eu tenho contra um meio de campo do São Paulo que não pega na bola o jogo todo, que não dá um chute no gol, que não desarma. Isso que eu tenho contra. Então a crítica é essa. Quando ele joga bem, pô, que legal, o Sara hoje apareceu, ele deu passe pra gol, ele tá melhorando, tá ficando mais forte, tá... É isso. Quando ele sai do São Paulo, não interessa mais, eu não quero saber se ele tá no Fenerbahçe ou no Galatasaray, não lembro qual dos dois. Ele foi pra Inglaterra. Ele foi pra Inglaterra. Então, não interessa, não interessa. É. Aí, você deseja sorte pra eles? Desejo. Só que eu desejo sorte primeiro pro Enzo, do São Paulo. Tem uma fila, porque eu desejo sorte. Eu não desejo sorte, mas ele tá lá. Eu não me preocupo com o Sara mais. Com nenhum deles que saiu do São Paulo. O Igor Gomes, por exemplo, o Léo Pelé, que tá aí, tá irritando todas as torcidas por onde passa. Tem um monte de jogador do São Paulo que continuou jogando mal, porque eram ruins. Não fui eu que determinei, você é ruim, você vai ser ruim quando sair do São Paulo. E os que se deram bem foram pouquíssimos que se deram bem, pouquíssimos que se deram bem, porque também jogaram em grandes clubes, tiveram grandes oportunidades. Porque o resto, por ser tecnicamente ruim e passar um tempo no São Paulo não jogando nada, o cara não vai jogar quando vai para outro clube, não vai jogar bem. Ô, Barolo, o que você achou das contratações feitas pelo São Paulo esse ano? E se tem alguma carência no elenco algum jogador que você traria, que você acha que precisa pro São Paulo, alguma posição ali? O São Paulo hoje deve tanto dinheiro que não tem dinheiro para contratar, né? Aí o pessoal fala assim, a diretoria, vem o presidente e fala assim, nós temos problemas financeiros, então nós temos que gastar pouco, temos que contratar oportunidade de mercado, como se a culpa da dívida, da falta de dinheiro, não fosse deles. Como se fosse o Espírito Santo que falou, não, o São Paulo eu vou castigar o São Paulo agora. E eu falo no vídeo, eles estão reclamando da dívida que eles fizeram. Ele, o antecessor dele que é do mesmo grupo, o antecessor que é do mesmo grupo, vocês estão reclamando de uma coisa que vocês fizeram. O Leco deixou o São Paulo com 300 milhões de dívida e agora eu não sei é um nem bilhão, quanto, é 1 bilhão. Então assim, vocês que fizeram isso, não fui eu o torcedor, foi vocês que fizeram isso. E o São Paulo tá nessa pindaíba e tem que contratar jogador que o empresário que não sei o quê. O Cédric foi contratado. O Cédric apareceu no São Paulo pra treinar. Como é que o jogador aparece no CT pra treinar? Então, se eu for lá, eu vou jogar? Eu sou jogador, eu vou treinar no CT. Joga vou do quê? ficar treinando a fazer a parte física aí. Não. Aí, tava fazendo treinamento, de repente, o São Paulo contratou o Cédric. Que essa porra? Aí, beleza. Eu fui descobrir que o empresário do Cédric é o mesmo empresário do filho do Edu Gaspar. Tá no O filho Arsenal. do Edu Gaspar joga no Arsenal. O Edu Gaspar é o responsável pelo contato entre o Grego, que quer comprar São a Paulo. base do São Paulo, e o São Paulo. Então, Entendi, uma coisa ligada à outra. vamos fazer aqui um bem bolado aqui. Não sei se é isso, mas tudo Pode- indica que foi, não é? Não. Traz seu jogador aí, tem um jogador aqui e tal. Ele tá indo bem? Tá indo bem. Sabe por que ele tá indo bem? Porque ele joga. O Igor Vinícius é a nota de corte dele. Ele faz o básico, arroz e feijão, e já é ídolo, porque joga muito mais que o Igor Vinícius. Entendeu? Mas o São Paulo contrata desse jeito. Entendi. E vai no mais fácil. É. Vai no mais fácil. Quem é? Oscar. Traz o Oscar aí, tá sem clube, traz o Oscar. Paga 2 milhões. Chama a patrocinadora pra pagar. Paga. É mais fácil. Porque não tem dinheiro, não tem gente profissional lá dentro, competente para procurar um jogador mais barato, o cara que seja. Que vá suprir uma necessidade do elenco, que você vai buscar, como o São Paulo buscou no Goiás, o Fabão, o Mineiro, o Josué, naquela época que tinha gente preocupada com isso. Então, as contratações são assim. O Casares contratou, se não me engano, 41 jogadores na gestão dele. 25 foram fracassos retumbantes, estilo Orejuela. Então, por falta de critério de contratação, quero acreditar que seja falta de critério, mas é por isso. O São Paulo paga o preço, a gente está pagando o preço dessa incompetência toda. Mas essa falta de critério eu também percebo muito quando vão contratar técnicos. Porque assim, o São Paulo tem um Rogério Ceni que joga de um jeito, aí traz o Budi que joga de Não outro. existe- O Diniz não tem assim uma ideia certa Não do que existe, não fazer. existe. Porque, na verdade, isso não acontece só no São Paulo, né? Isso acontece porque o dirigente do futebol brasileiro é assim. O dirigente do futebol é muito ruim. São apaixonados que são incompetentes e estão lá destruindo os clubes, destruindo as instituições. Os títulos mascaram, né, o bom dirigente, né, do mal. Porque eu percebo que, assim, não é um padrão do São Paulo, mas sim de todos os clubes. Por exemplo, o Corinthians troca de técnico adoidado.
Aí a gente vai pegar o exemplo do Flamengo, que é um time campeão. Também troca de técnico adoidado. O Palmeiras, antes do Abel, era uma bagunça. Veio o Mano Menezes, que a gente não faz sentido estar no Palmeiras. Aí troca pro Felipão. É sempre os mesmos técnicos. Então é um padrão do dirigente do futebol brasileiro. É realmente isso. E aí, você somando tudo isso que a gente tá falando, gramado, arbitragem, esse tipo de comportamento de gestão, por isso que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo há 20 e tantos anos. E não vai ganhar, tão cedo não vai ganhar. Tá atrás, o Brasil hoje é sexta prateleira do futebol mundial, tá atrás de todo mundo. Tanto olha a eliminatória como tá. Essa baba dessa eliminatória, só tem time ruim. O Brasil tá suando pra classificar, entendeu? Mas, Barolo, eu trabalho com futebol de base, né? Eu trabalho há mais de um ano com isso. E o São Paulo tem uma das melhores bases do Brasil. Você concorda com isso? Essa é uma pergunta que também não é um sim ou não que basta. O São Paulo tem uma estrutura muito boa. A estrutura é muito boa. O que é investido lá, pelo que é investido lá, são 50 milhões aproximadamente por ano, o São Paulo teria que revelar muito mais jogador do que revela. Muito mais. Pelo que é investido lá. Por tudo que é feito lá. Agora, a pergunta que eu faço é, como é administrado aquilo lá? Quem administra? É um tal de Schwartzman, que já foi acusado de corrupção na gestão anterior. Ele foi inocentado. Depois ele foi, a gente tem que falar isso. Ele foi inocentado, mas foi acusado de corrupção. Então, eu não colocaria um cara desse para administrar nada. Independente dele ter sido inocentado, primeiro porque ele não é profissional da base, ele não conhece a base, ele não tem relacionamento, então não serve para estar ali. Tem que ser um cara que conheça, um cara que tem conhecimento de futebol. Agora, independente de qualquer coisa, eu acho que devia ter muito mais jogador, devia oferecer muito mais jogador. Só que assim, hoje, nas categorias de base do São Paulo, como é que funciona? A gente não sabe. Será que joga mesmo o melhor jogador que tá lá? Que não tem empresário, mas joga bem? Será que ele fica? Será que se um menininho lá da favela que joga bem, mas o tio dele não é conselheiro, será que ele joga no São Paulo? Não sei, eu tô perguntando, não tô acusando ninguém. Eu só tô perguntando. Por exemplo, o Endrick foi... O São Paulo descartou o Endrick. Descartou. Eu acho o seguinte, o caso do Endrick é muito emblemático, né? O Endrick, a pessoa que falou assim, olhou pra ele e falou, não serve, manda embora. Tá no lugar errado, né? Porque o menino sempre foi fenômeno desde criança. Então qualquer jumento ia olhar e falar, porra, segura esse moleque aí, dá os 50 reais que ele quer, os 1.000, segura ele aí. Mas não rolou porque o pai dele queria um emprego em troca, alguma coisa do mas tipo. Assim, se você tem... Se você é um investimento curto que você faz que vai gerar cara ali, que milhões, fala, bilhões, esse moleque aqui, foda, cara, sim. Né? Então, só que eu falei o seguinte, a minha preocupação não foi com a dispensa do Endrick. A minha preocupação foi quem esse cara escolheu pro lugar. Porque ele escolheu alguém pro lugar. Se o Endrick não serve, alguém serve. Sim. Quem foi que ele escolheu pro lugar? Se o Endrick ele não gostou, quem foi que ele escolheu? Que deve estar lá no São Paulo até hoje. Será que tá lá? Será que sumiu? Será que não joga nada? Entendeu? Então, assim, a categoria de base do São Paulo já foi muito melhor. Já foi. Tanto que dificilmente, agora que ganhou a copinha, mas passou... O São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20, se tivesse rebaixamento, teria caído 2 anos seguidos. Ficou entre penúltimo e último colocado. Por causa dessa má gestão. O São Paulo contratou 13 jogadores de um clube aí do interior. E contratou 13 jogadores. Não tem Cotia, não tem peneira em Cotia, não tem... É isso, entendeu? Então, a base que já revelou Kaká, que já revelou Casemiro, hoje revela quem? Revela o Antony, que tá aí penando pra jogar em algum clube. O Sara, que também não tá no mercado principal do futebol, não tem... Mas teve um moleque que ele foi destaque na copinha, o Rian. Ele é Rian, bola. Que o treinador do São Paulo não coloca pra jogar. Muito bom jogador. Que o São Paulo, o treinador do São Paulo não põe pra jogar porque não gosta de menino da base. Pô, o técnico, assim, você acha que os técnicos gringos, eles minam um pouco da base no futebol brasileiro? Você acredita nisso? Eu acho que o treinador que vem de fora, ele tem uma visão profissional. Sim. O Abel Ferreira é profissional, a visão dele é profissional, não é passional. No Brasil, a visão é passional, do dirigente, é passional. Então, por exemplo, a Leila Pereira é muito criticada porque não tem essa paixão pelo Palmeiras, ela não tem. Ela não é nem palmeirense. Ela administra o dinheiro que ela investe lá, e é profissional. E eu acho que muito do resultado é isso, é por causa disso.
Se ela tivesse um pouco de paixão com a competência dela e o dinheiro, talvez É o seria casamento ideal. perfeito. É, eu Seria concordo ideal. com você nisso. Mas não tem, Sim. não é. Mas eu trocaria o dirigente profissional e não apaixonado pelo São Paulo do que um apaixonado e incompetente. Um cara que fala, eu que mando nisso aqui, eu prefiro uma Leila, que fala, eu mando por trás dos bastidores, mas eu ponho dinheiro aqui e administro bem profissionalmente, entendeu? Mas os treinadores, eu acho que quando você vê com uma visão profissional, é assim, a base, por exemplo, usando o caso do São Paulo, a base do São Paulo sempre deu certo, Miller, se joga... Quando eles chegavam da base, o treinador colocava eles pontualmente. Então eles iam treinar os profissionais, isso os jogadores me falaram da base, que eram da base. Eles iam treinar, os mais velhos chamavam eles e falavam assim, ó, é a chance da sua vida. Você vai ter que jogar muito. A gente tá aqui, vai te proteger, só que é a chance da sua vida. O Miller falou isso. Quando eu cheguei, os caras falaram, é a sua chance. Eu tinha que comer a bola, porque era a chance de sobreviver, de viver ali do futebol. E eles eram colocados pelo Tele Santana, que colocava ali, tirava, chegava o Macedo de cabelo, não sei o que, ele mandava cortar o cabelo, vender o carro. Era uma outra época, uma outra estrutura de futebol, um outro pensamento de futebol. Então, não é desespero, não é desespero. Não é porque não tem ninguém e coloca os moleques da base. Sim. Ah, não tem jogador, não vai contratar. Ah, pega os da base. Aí você coloca 5 da base, Tá cru ainda. que não tá preparado, que não tem... E queima não os foi- caras. E queima os moleques. Claro. Aí o culpado é o Barolo que critica o cara da base que não sabe cruzar, entendeu? Então, o desespero que fazem, que jogam jogador, que colocam o jogador da base, prejudica o clube, prejudica o jogador, prejudica todo mundo, entendeu? Barolo, a gente saindo um pouquinho das 4 linhas, assim, falando um pouquinho sobre a mídia. Você disse que o seu canal e a sua ida para o YouTube, por exemplo, foi uma válvula de escape para você dos veículos tradicionais e do modo de vida que você estava tendo trabalhando para esses grandes veículos. O que você acha da mídia tradicional hoje? Você ainda acompanha? Você acha que tem pessoas competentes o suficientes para fazer ser relevante? Ou você acha que vai ser uma migração completa para mídias não tradicionais? Eu acho que a gente pode separar a mídia tradicional do esporte, esportiva, e a mídia tradicional. A mídia tradicional e a mídia esportiva não tem nada a ver uma coisa com a outra. São completamente diferentes. Eu trabalhei nas duas, né? Então eu sei a diferença que é. A mídia esportiva, que eu acompanhei de perto, não é que me contam e eu vejo na televisão, eu acompanhei de perto, é formada basicamente por apaixonados. Pelo clube, pelo esporte, se o cara é do futebol é pelo futebol, se é do tênis é do tênis. É isso que leva o jornalista a fazer o jornalismo esportivo. Sim. É o cara que gosta de jogar bola, é o cara apaixonado pelo futebol. Na faculdade, você pergunta o que você quer fazer? Jornalismo esportivo. O cara que gosta de jogar bola, fazer... Eu quero fazer isso. Então, é formado por apaixonados. E não necessariamente capacitados. Tem muito jornalista que não tem formação acadêmica, que eu acho fundamental. Vocês fizeram faculdade, uma ótima faculdade com a Casper Libero, vocês sabem disso. Sim. Tem jornalista que não tem essa formação. E eu acho que existe um problema seríssimo no jornalismo esportivo que não tem solução. Que como você lida com a paixão, a sua paixão, essa paixão vai interferir no seu trabalho. Vai interferir, claro. Não tem como não interferir. Por exemplo, imagina eu trabalhando, ninguém sabe que eu sou São Paulino, imagina eu trabalhando numa emissora grande sendo comentarista. Você imagina como eu ia reagir com cada cruzamento errado, com cada passe errado no meu time? Azul. Imagina como eu ia reagir com o time adversário? Sim. Que tá errando passe, que entregou um gol pro São Paulo fazer. Como é que seria a minha reação? Será que seria a mesma reação? Impossível ser a mesma reação. Como é que eu vou criticar um rival humano, que eu não sinto muita raiva, mas daquele eu sinto raiva? Então isso não tem como você falar para mim. Que tem jornalista que quer ser o paladino do equilíbrio. Não existe isso, cara. Como. O cara, quando fala do time dele, você vê que o olho brilha, ou espuma de ódio. Então, existe esse problema. No jornalismo tradicional, por exemplo, eu costumo fazer uma brincadeira assim. O cara que cobra economia... Você nunca viu ele brigando na redação pela taxa Selic. Taxa Selic, eu sou a favor da taxa... Não existe isso, cara. Ele vai falar da taxa Selic, que foi tal. Os juros do banco é um absurdo, onde já se viu... Não, o juros do banco é caro. Né? Então, do jornalismo esportivo tem muito isso. Tira a paixão, né? E o jornalista em si, se eu falo porque eu sou jornalista, eles meio que se acham uma classe superior. Eu me achava também. Você trabalha com televisão, já é um ego absurdo.
E o jornalista é o sabe tudo, é o cara que você não sabe nada, eu que sei tudo. E no jornalismo esportivo tem muito isso também. Então, o que eu chamo comentarista de Google, né? O comentarista, a gente tem vários, eu não vou citar nomes, é só se acompanhar. Você tem na transmissão, que se você trocar tudo que o cara falou na transmissão de comentário e colocar em caracteres embaixo, resolve o problema. Porque ele vai falar o número de gols que o cara fez de shorts branco, o número de cruzamento com o pé direito, quantas vezes ele jogou de chuteira vermelha. Isso aí você dá um Google, você sabe, você descobre, entendeu? Mas tem muita gente boa também. Eu trabalhei com muito cara bom, muito jornalista bom, que tem uma... que não consegue se equilibrar também, porque ninguém consegue, mas são competentes, tem formação, tem conhecimento. E aí, jogadores virando comentaristas, você acha que agrega, cara, ou você acha que é meio complicado? Eu não vejo problema nenhum, cara. Eu acho que se o cara for bom, ele não tem problema nenhum. O jogador de futebol pode revelar, pode contar bastidores para nós que a gente não sabe. Pode até contar para o próprio jornalista que trabalha com ele. Tem uma visão de campo, uma né? visão de campo diferente. É que é o mesmo caso. São apaixonados também, que geralmente têm uma identificação com o clube, não têm formação acadêmica, não têm formação do jornalismo, então tem esse lado negativo. Mas pelo conhecimento, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço para todo mundo. Eu não ligo do cara não ser formado. E não tem problema. Se o cara tem experiência, se o cara é bom, se o cara é ético, se o cara não tem problema se o cara é formado ou não. Eu acho importantíssimo, fundamental você ter uma formação acadêmica. Importantíssimo. Eu seria outro jornalista se eu não tivesse tido. Sim. Se eu tivesse só pela minha experiência de televisão, de trabalho, eu seria outro jornalista, teria uma outra visão. A universidade me deu essa... Né, e tudo que vem em torno da universidade, né, porque não é só aula, é tudo que vem em torno. Então me fez enxergar de uma forma diferente. Né? Você tem alguma referência no jornalismo que você fala, puxa, esse cara assim, foi meu ídolo, é meu ídolo, alguém que você pode citar? Eu tenho um cara que foi o Roberto Avalone, que foi um jornalista que infelizmente faleceu. Ele foi o diretor de esportes da TV Gazeta quando eu comecei a trabalhar lá. Eu entrei na Gazeta como buscador de lanche do McDonald's. Eu era tão nada lá que as pessoas falavam assim, vamos buscar lanche no Mac? Quem vai? Vai o Barolo. Eu ia. E feliz da vida, porque eu tinha vindo de Bauru, estava trabalhando com esporte, que era legal, adorava, eu ia feliz da vida. Só que eu fui caminhando na emissora de cargo para cargo até chegar a editor-chefe do jornal que tinha lá. E o Avalone era o diretor de esportes, ele era o cara que mandava em tudo no departamento de esportes. E ele viu em mim um cara que tinha capacidade para trabalhar com ele, como diretor do programa. E me colocou como diretor do programa. Eu, sem muita experiência, assim, um monte de gente muito mais experiente que eu já tinha passado pelo cargo. E ele falou que eu fui o melhor diretor que o Mesa Redonda já teve. Porque a gente pensava muito parecido e a gente brigava pelas mesmas coisas, por audiência, estratégia. A nossa parceria, a gente combinava muito. E além disso, no meio disso tudo, no meio desse trabalho profissional, eu perdi o meu pai nesse caminho. E o Avalone sempre falava do meu pai, porque meu pai era italiano. O Avalone falava, puta, seu pai deve morrer, seu Barolo deve morrer, você é São Paulino. E o Avalone meio que me acolheu, não como pai, mas assim, ele falou, ó, tô aqui, tá? Se você precisar. A gente saía junto, Legal. A gente já saía pra jantar, saía pra beber. Ele não bebia, eu que bebia. Mas ele foi... E ele, jornalista pra mim, falando o homem, o caráter, a honestidade do cara, lembrava muito meu pai. E como jornalista também, pela ética, pelo conhecimento, pelos prêmios que ganhou, pela trajetória que teve, pela história que teve no jornalismo, um cara que eu admiro. Se for para citar um jornalista, eu cito o Roberto Avalone sem a menor dúvida. Pena que ele não tá mais aqui. Não, bacana. Barolo, eu queria fazer mudando um pouquinho de assunto disso, eu queria fazer um questionamento, né? Muitas vezes eu sinto falta de identificação nos comentários dos jornalistas a respeito do meu time, ou de algum jogo que, assim, que basicamente eu sei que o cara não torce, eu sinto uma falta de identificação. Pra você, qual a importância de ter uma mídia parcial focada 100% no time? Eu acho que isso no jornalismo, fora do país, a gente tem muito isso. A gente tem emissoras de televisão dos Estados Unidos, por exemplo, que declaram abertamente quem eles apoiam numa eleição para presidente. Então, o público sabe que aquela emissora está defendendo tal candidato. Aqui no Brasil, isso é muito raro, quando existe, praticamente não existe. Porque você tem que, né, os donos de emissoras têm que tratar... É mais velado, né? A gente tem que sabe, mas não... Tem que ser ali, você tem que chamar o presidente, aí também ele vai eleger o outro, então tem que... É uma estratégia, eu entendo. Isso no Brasil, num país como o nosso, eu entendo. O que acontece? A mídia alternativa hoje é uma opção
justamente para o torcedor como você, Sim. como eu, por exemplo. Eu vou assistir um programa de 2h30 que vão falar do São Paulo 2 minutos. Uhum. Então eu vou no YouTube, vou ver os meus amigos que estão lá fazendo, Live. produzindo conteúdo com informações que para mim são mais relevantes do que saber como é que tá o estado de saúde do ponta esquerda do Bragantino, que torceu o pé. Aham. Eu não quero saber, não estou interessado nisso. Sim. Então eu vou atrás dessa. E hoje, graças a Deus, existe muita gente assim, muita gente fazendo esse papel. Claro que, como tudo, tem os ruins, tem os picaretas e tem os bons. Sim. Tem os sérios, os caras bons, e tem os picaretas que são péssimos. Mas tem essa opção, você tem uma opção hoje. E eu entendo, porque como eu trabalhei com televisão, a gente não pode dedicar o tempo que a gente quer para o nosso time. No Mesa Redonda tinha o Avalone palmeirense, o Chico Lang corintiano e eu São Paulino. Então a minha briga era para colocar o São Paulo no programa, senão era só Corinthians e Palmeiras. Então não dá para você fazer a mesma medida para todos, não dá para você falar da Portuguesa como você fala do Corinthians, não dá, não tem como. Então, mas hoje você tem essa opção, você tem a mídia alternativa, que as pessoas sérias que oferecem para você para consumir um material que é muito bom, de qualidade, que são informações que você não tem na mídia tradicional, no dia a dia. Você, falando de mídia alternativa, até trazendo para isso, você trabalhou em diversos veículos renomados. Qual a sua opinião sobre os streamings e os jogos transmitidos em streamings? O que você acha disso? Cara, eu acho que aquilo que a gente tá falando, o futebol virou um grande negócio, né? Uhum. Mas eu tenho uma reclamação, eu tenho uma questão que pouca gente discute, que é o seguinte. Falem para mim de dirigente, jogador, federação, confederação, donos de emissora de televisão. Fala para mim quem dessa galera toda aí pensa no torcedor. Peraí, eu vou fazer... É o torcedor que é o meu foco. Eu vou fazer Nenhum. tudo para ele. Nenhum. O cara o torcedor que vai pro estádio, por exemplo. O torcedor que vai comprar um streaming. O que eu vou fazer para ele? O que eu posso oferecer para esse cara? Esse cara é meu cliente. O que eu posso oferecer para ele? Tem alguém preocupado com isso? Não tem, cara. Ninguém tá nem aí pro torcedor, velho. O torcedor pra mídia é um número para dar audiência. Sim. Pro clube é para dar dinheiro, para pagar sócio torcedor. Para as confederações é para encher estádio, é isso. Então ninguém tá nem aí pro torcedor, cara. Como é que você pode, num campeonato paulista, você tem que ter 4 streamers para assistir seu time, velho? 4. É, de fuder. Ou você vai dentro de um streaming, tem outro streaming pra você ver o jogo. Puta, Não, e assim, isso não, é mas foda. aí é barato. Não, é barato pra mim, pra É. você, pra algumas pessoas, R$20 é uma fortuna. Sim. Então, pro torcedor de futebol, cara. Sim. Como é que o torcedor do Corinthians, o torcedor médio do Corinthians, que a gente sabe que é o time do povo. O Corinthians é o time do povo. Não fui eu que inventei que o Corinthians é o time do povo. Como é que o time do povo vai na Neoquímica Arena que tem banheiro de mármore, velho? Quem que vai na Neoquímica Arena? Quem que vai no Allianz Parque hoje? No Morumbi até. É que o Morumbi é um pouco maior e tem um setor lá que é mais barato, mas também você gasta 500 pau em Muito- estacionamento, é muito caro, comida. velho. Aham. Então ninguém pensa no torcedor, Sim. cara. Ninguém tá nem aí pro torcedor. E o torcedor não tem voz. Começou a ter por causa da imprensa alternativa, da gente que é torcedor, que fala como torcedor. Então a gente defende, eu defendo o torcedor. Eu vou no estádio, eu comi um dia uma esfirra no Morumbi, que deve estar lá desde a época do gol do Basílio. Eu falei, pô, esfirra, se jogasse da cabeça de alguém, matava. Então, Pedra. porque o torcedor é maltratado, Aham. tá sendo maltratado, entendeu? Então ninguém tá nem aí pro torcedor. E aí tudo que a gente discute, o torcedor é o que menos se beneficia. Com certeza. Tanto do streaming, como do gramado, como da qualidade do espetáculo, como da comida, do estacionamento. Valor de ingresso. Valor de ingresso, é isso, entendeu? Barolo, a gente vai se encaminhando aí pro final do programa, mas você se tornou uma referência muito grande na mídia não tradicional, na tradicional também, né, que você trabalhou em muitas emissoras enormes, mas você se tornou mesmo essa referência para os torcedores do São Paulo e para o seu público fiel no YouTube e nas mídias alternativas. Você sabe que tem muitas pessoas querendo criar conteúdo hoje na internet, né? E sair dessas mídias tradicionais como TV e rádio. Qual conselho você dá para essas pessoas? O que você acha que as pessoas... Por onde que essas pessoas podem começar? Cara, primeiro assim, cara, não é falsa modéstia, não, mas eu não me considero referência de nada, cara. Porque assim, eu tenho uma maneira de torcer e de ver o futebol. Algumas pessoas se identificam, outras não. Outras me odeiam. Tem um cara que me odeia. Eu também odeio muita gente, não gosto de muita gente. Odeio não, mas não gosto de muita gente. Então, eu não me considero referência. Talvez por eu ter sido dos primeiros, as pessoas olhem pra mim de uma maneira... o Barolo que começou lá atrás. Mas referência... eu vou ser igual o Barolo. Não vejo, não me considero isso. Porque seria muita pretensão. Eu falar que eu represento a torcida do São Paulo. Quem sou eu pra representar a torcida do São Paulo? Aliás, eu acho que é o contrário. A torcida do São Paulo que me representa.
Então, por exemplo, quando você critica a gestão, não sou eu que estou criticando e formando a opinião dos outros. É a opinião deles que vem para mim também, eu concordo com eles, entendeu? O conselho que eu dou para alguém que quer criar conteúdo, para quem quer entrar por esse caminho, é o mesmo que eu fiz. Eu vou falar da minha história. Seja verdadeiro, seja você mesmo e pague o preço, seja ele qual for. Você pode fracassar ou pode ter sucesso. Mas sendo verdadeiro, a chance de ter sucesso é muito maior. E sendo verdadeiro, você vai estar bem consigo mesmo. Mesmo que fracasse, você tem outra alternativa. Se você for verdadeiro, você pode ter sucesso naquela alternativa. Eu tenho uma característica assim. Eu não faço personagem. Eu não sou um personagem. Eu sou o cara que está falando aqui, eu mesmo que fala no vídeo, que cospe, que fala bobagem, que exagera, que eu sou assim. Mas isso me transforma o meu trabalho com uma extrema. Eu trabalho com extrema facilidade. Sim. Porque quando acaba o jogo, eu não tenho que pensar quem que eu vou agradar. Hoje eu tenho que estar mais puto, amanhã eu tenho que estar mais alegre, hoje eu vou começar rindo. Eu vou do meu jeito. Eu ligo a câmera e vou do meu jeito. Eu nunca gravei 2 vídeos. Não gostei, vou gravar de novo. Nunca. E nunca editei um vídeo. Vou tirar essa parte. Porque não, nunca. Porque aquilo lá sou eu. Aquele cara, naquele momento sou eu. Você se arrepende? Pô, pra caramba. Eu geralmente me arrependo horas depois. Porque, exagerei e tal. No dia seguinte você fala, puta, exagerei, não era tanto assim, né? A vitória não foi tão importante, a derrota não foi tão grave. Mas eu não me culpo e não me arrependo, porque naquele momento era eu, 100% verdadeiro. Eu ia me culpar se eu falasse, puta, eu menti pro cara, né? Eu elogiei a camisa 3 da New Balance, sendo que eu achei era feia. Aí eu ia me culpar. Então, se você for verdadeiro, isso não é só para quem cria mídia alternativa, para a vida. Se você for, e eu pago o preço que muitas vezes é alto, muitas vezes eu não gostaria de pagar, mas pago. Mas eu prefiro pagar esse preço do que ser um personagem. Porque eu trabalhei 30 anos em televisão, eu trabalhei com muitos personagens. O cara que ligava a câmera era de um jeito e desligava a câmera era outro. Esses caras geralmente fracassam, porque uma hora a máscara cai, você vai ver quem é o cara. Uma hora ele vai mostrar quem ele é. Não adianta fazer o tipo durante o programa, quando o programa está no ar, entendeu? Sim. Então eu aposto nisso. A minha verdade é essa. O meu objetivo principal não é ter inscrito, não é ganhar like, não é que o São Paulo se dê bem. E como isso virou um meio de trabalho, eu faço o melhor que eu posso para... Hoje a gente vai transmitir o jogo com uma equipe de rádio que está fazendo agora comigo. Então eu procuro sempre melhorar o nível do conteúdo, mas a principal preocupação é o São Paulo. E o lado torcedor do canal, que eu tenho um lado 99% torcedor, eu acho que é o que faz as pessoas se identificarem. O lado mais humano de ser um maluco como qualquer um. Eu falo para as pessoas, eu sou tão São Paulino igual você, só que eu sou mais louco e tenho um canal no YouTube. Essa é a única diferença. Pô, Barolo, a gente queria te agradecer. Foi um programa pra gente, a gente que te assiste, te admira, conhece o seu conteúdo, foi muito bom. Foi um programa, assim, que a gente tava pensando, sonhando com isso. Então, agradecer você por ter vindo aqui, ter nos cedido uma entrevista, foi muito importante, cara. Cara, eu agradeço muito vocês e desejo todo o sucesso do mundo, mas eu vejo muito que vocês estão no caminho certo, não só por essa estrutura, não só pela camiseta, pelo copo, pela lona. Eu acho que pelo espírito que vocês carregam aqui, a leveza que é para vocês. Quando eu cheguei aqui, estava o seu pai aqui, né? Sim. A alegria dele de estar aqui, de falar, olha que legal que ficou o cenário. Tudo. Eu acho que esse prazer que você tem de fazer o que você faz já é um sucesso. Se você está vivendo isso aqui, já é um sucesso. Com certeza. O programa já é um sucesso. Porque você veio aqui trabalhar feliz. Eu hoje não sou tão feliz assim com o São Paulo por aquilo que eu falei, né? Mas é um prazer chegar no Morumbi, assistir o jogo. É um prazer. Eu fiz a transmissão no jogo no Novo Horizontino com a equipe da rádio. É um prazer enorme. Então, só por ter isso, a gente já é privilegiado. Vocês já são privilegiados. E eu agradeço demais. É sempre legal falar de futebol, falar do São Paulo. Eu participo do que eu posso. O que eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Eu acho que quanto mais gente estiver trabalhando nessa área, é melhor para todo mundo. Abre espaço para todo tipo de profissional. A gente tem técnicos aqui, a gente tem gente que trabalha, que aluga o estúdio. A gente tem um mercado de trabalho novo. Eu incentivo pra caramba. E eu desejo toda a sorte do mundo para você. Ô, Barolo, eu queria também deixar umas palavras de agradecimento para você, cara. Porque, assim, para mim, você é sim uma referência, para mim, pelo menos, porque essa ideia de você ser verdadeiro na mídia hoje é uma coisa que você vê cada vez menos. Acho que as pessoas usam muitas máscaras nas mídias sociais hoje em dia. E eu acho que essa ideia que você tem de ser 100% verdadeiro é uma ideia que pode moldar um novo jeito de fazer mídia, né? Que é muito mais legal. Eu, sinceramente, não sei se é o jeito certo. Eu não sei se é certo fazer. Eu não sei se eu aconselharia você a ser maluco como eu. Verdadeiro, sim, mas eu acho que a principal característica assim, do canal é que eu sou humano.
Sim. Eu não sou uma figura que vai lá ficar cagando regra e sendo dono da verdade. Eu falo que eu não sou dono da verdade. E isso as pessoas se identificam. O cara que cospe, o cara que a mulher teve câncer, ele chorou no vídeo, pedindo oração. O cara que a cachorra fica doente, eu abro o vídeo falando dela e faço o vídeo inteiro triste. Aí as pessoas falam, pô, o Barolo tá batido, a cachorrinha dele tá doente. Então isso humaniza você, aproxima você do torcedor. Porque a minha ideia é essa, eu não sou melhor que ninguém, eu sou torcedor igual. Eu não sou mais São Paulino que ninguém, não sou menos, mas eu não sou mais São Paulino que ninguém. Eu só tenho um canal no YouTube. Quer ver, só para encerrar, outro dia eu tava na Centauro comprando lá, que eu gasto uma fortuna naquela loja. Eu tava na fila do caixa, tomei um tapão na cabeça. Eu falei, que porra é essa? Eu olhei pra trás, tinham 2 funcionários da Centauro, de uniforminho. Aí, o moleque rindo. Vocês fumaram pedra? Não, Barão, a gente é seu amigo, pô. Você tá todo dia em casa, a gente considera você seu nosso amigo. Porque a gente brincou. A gente faz aqui essa brincadeira na loja. E eu falei, puta, é verdade, cara. O cara. Adoro que chega assim, né? Podia ser mais fraco, tá? Adoro que o cara veja isso em mim. Que fale, pô, Barolo, sabe? Você é igualzinho, sai no vídeo. Sabe? Isso é o mais legal, entendeu? De ter a proximidade que eu tenho com o torcedor de São Paulo, assim, e de outros clubes também, porque tem muita gente dos clubes que gosta de mim. Porque eu não desrespeito nenhuma instituição. O sentimento que eu tenho pelo São Paulo, você tem pelo seu time, você tem pelo seu. Eu não desrespeito a instituição acima de tudo. Mas a gente é torcedor igual, a gente é do mesmo jeito, a gente não tem diferença nenhuma. E eu considero menos amigos do canal. Quando a minha mulher teve câncer, ela foi fazer uma cirurgia, eu gravei um vídeo falando isso. E chegaram 15 mil comentários dando força pra ela, que eu fiz ela ler todos antes da cirurgia. Ah, sorte, eu tô rezando pra sua mulher, o nome dela tá na igreja, no centro de macumba. Então, são amigos, são pessoas que... A gente é tudo igual, a gente quer a mesma coisa, a gente tá do mesmo lado. Por mais que tenha gente que me odeie, a gente quer a mesma coisa. A gente quer que o São Paulo seja campeão e volte a ser o que sempre foi. E antes da gente encerrar, placar pra hoje. Palmeiras e São Paulo. Tem que cravar. Eu acho que vai ser 1-1 e o São Paulo passa nos pênaltis. E você, Lucas? Eu acho que vai ser 1-0 pro Palmeiras. Eu vou 2-1 Palmeiras. Só eu, São Paulo aqui. Pessoal, esse foi o episódio com Barolo. Eu vou pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, compartilhar. É muito importante pra entrega do nosso canal. Você que gosta da gente, estamos começando aí pra fortalecer, beleza? Valeu, tamo junto. É só o começo. Driqueiros no ataque, bola aberta na direita, lá vem cruzamento, bola cruzada, subiu, tocou de cabeça pro gol, é gol! Driqueiros no ataque, bola aberta na direita, lá vem cruzamento, bola cruzada, subiu, tocou de cabeça pro gol, é gol! Driqueiros no ataque, bola aberta na direita, lá vem cruzamento, bola cruzada, subiu, tocou de cabeça pro gol, é gol! Driqueiros no ataque, bola aberta na direita, lá vem cruzamento, bola cruzada, subiu, tocou de cabeça pro gol, é gol!